nossa gente de hoje sai de casa para falarmos sobre a cachaça. Isso é uma bebida, uma das bebidas mais consumidas no Brasil e quando associada à aguardente e cana, chega a ser a terceira mais consumida mundialmente. E para falar sobre esse assunto tão importante, etilicamente falando, trouxe aqui Carlos Lira, que é o diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, e Fernanda Mello, que está aqui conosco também, ela que é a presidente da Confraria da Lapada. Uma grande alegria trazer vocês aqui, né, participar da nossa gente. E eu gostaria já de perguntar aqui a Carlos Lira, que está chegando, né, para visitar a nossa Paraíba. Fala um pouquinho sobre esse instituto que você comanda como diretor executivo. Bom, o Instituto Brasileiro da Cachaça foi criado em 2006, é uma entidade nacional representativa do segmento produtivo da cachaça. É um instituto que ele nasceu com o objetivo de defender a cachaça, né? Essa nossa bebida típica e tradicional, esse nosso destilado verde e amarelo, essa bebida que só o Brasil produz. Em 2006 não existia nenhuma entidade que pudesse efetivamente defender esse nosso destilado de todos os desafios que a gente tem hoje para o crescimento da nossa categoria. 2001, a cachaça tinha tido um baque muito grande nos Estados Unidos, porque naquele momento o governo norte-americano passou a obrigar que os produtores de cachaça botassem nos seus rótulos a expressão Brazilian Rum, para que a cachaça fosse exportada. Então a cachaça só entrava nos Estados Unidos se recebesse esse nome de rum brasileiro. Então foi ali que os produtores de cachaça acordaram para a necessidade de uma instituição privada que pudesse defender os interesses dos produtores de cachaça. Que maravilha, Carlos. Dizem que a cachaça, ela veio de Portugal, existe essa versão, né, de 1532, ela vem de Portugal, quando Portugal trouxe as primeiras canas de açúcar, né, para ser plantada no Brasil. Há quem diga também que foi descoberta por um escravo, quando trabalhava no engenho e aí estava maturando lá esse líquido verde, né? E aí começou a pingar, por isso que o nome pinga, né, também. E há também quem diga que veio de outro país, eu não sei. Qual a verdadeira, né, origem da cachaça? Quem foi que, já que é uma bebida genuinamente brasileira, qual essa versão é a certa, né? Qual é a versão? Foi o escravo que descobriu? Foi trazida de Portugal? Como é isso? Olha, Fuba, eu já ouvi muitas histórias e muitas histórias sobre o nascimento dessa nossa bebida. O que eu posso dizer é que após todos esses anos, o que se sabe é que a cachaça, primeiro, ela nasceu de forma intencional. Os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, eles já conheciam o processo de destilação, porque eles produziam bagaceira na Europa, eles produziam bagaceira em Portugal. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles já conheciam o processo de destilação. Chegando aqui, eles já existiam cultivos de cana-de-açúcar aqui no Brasil, porque a gente tem que pensar o seguinte: os espanhóis passaram antes por aqui com algumas regiões, quando eles estavam migrando para outras regiões da América Latina atrás do ouro. Né? Então, assim, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam alguns pés de cana-de-açúcar, existem algumas, e a gente trabalha com 3 versões para o início da produção de cachaça no Brasil. 1516, capitania de Itamaracá, certo, relacionado a um carregamento de açúcar que havia chegado em Lisboa, na coroa portuguesa, vindo da benfeitoria de Itamaracá. 1520, Bahia, né? E 1532, 1520, Porto Seguro, e 1532, São Vicente. Então essas são as 3 versões que a gente tem. O que se sabe é que se nasceu de uma forma pensada, intencional, em alguma região do litoral brasileiro. E é genuinamente brasileira. E é genuinamente brasileira. Nasceu aqui. Essa outra parte dos escravos, enfim, então isso é um folclore, né? Então, a gente pensa hoje a temperatura que deveria estar dentro de uma senzala para você ter um processo de destilação de um líquido, você não conseguiria sobreviver ali dentro, né? Mas é uma bela história, acho que faz parte do nosso folclore, assim como a nossa bebida faz parte do nosso folclore. Sem dúvida. Fernanda Mello. Fernanda, você criou, né, a Confraria da Lapada aqui na Paraíba, que é um sucesso incrível. Eu, às vezes até acompanho algumas lives que você faz, né?
Como foi que surgiu essa ideia de trazer, né, de criar essa confraria da Lapada? E quantas pessoas são associadas? Como é? Me explica um pouquinho sobre a confraria, que já está no inconsciente coletivo da cidade, né, também. Exatamente, né? A Confraria da Lapada, Fuba, que você faz parte da história disso tudo também. Então, ela nasceu em 20 de julho de 2005, no Dia do Amigo. Olha só. Estamos com 17 anos de confraria. Nós criamos a confraria com 6 amigos e amigas, amigos nossos, inclusive, que uma delas é presidente da PBTU, que eu acho que foi porque ela era, Ruth Avelina era assessora de imprensa da confraria e hoje é presidente da PBTU, né? Então, por aí você vê o quanto cresceu a nossa confraria. E a gente começou a trabalhar por causa de uma memória afetiva que existia entre nós, os amigos, quando eu fiz um concurso, desenvolvi um projeto para o Sebrae, o primeiro festival gastronômico de cachaça e rapadura em Areia, hoje capital paraibana da cachaça. Então, com esse projeto, que foi um sucesso absoluto, a gente trouxe essa memória afetiva, o que a gente viu o amor que a gente tinha, que aí foi onde eu fui resgatar tudo isso que existia dentro de mim, que eu descobri que vinha do meu avô, do meu pai. Meu avô fazia cachaça de uma forma bem artesanal, um engenho que, por coincidência ou não, ele ficava na cidade de Pilar, que é a terra de Zé Lins do Rego. Zé Lins do Rego, exatamente. Escritor da Civilização do Açúcar. Isso. Então, tudo isso, aquela história da Universo Conspira, né? Isso. Então, eu acho que eu nasci dentro da cachaça. Que maravilha, cara. Maravilha. E aí, de lá para cá, a gente sempre tem feito algumas atividades, degustações. Vocês fazem encontros, degustações, eventos? Exato, eventos, caminhadas ecológicas, por exemplo, na beira da praia, que a gente une a parte, a responsabilidade ambiental, da limpeza do lixo da beira da praia com a cachaça. A gente faz apresentação de rótulos ao grupo. A gente implanta também, nos bares que a gente frequenta e restaurantes, busca que introduza a cachaça, que é uma coisa que a gente precisa demais ter. Então, tudo isso a gente continua há 17 anos. Vocês têm sede própria? O encontro é O encontro a gente é itinerante. Ótimo. A gente faz visitas técnicas também em engenhos, né? A gente faz isso há muitos anos. E os encontros são uma vez por mês e em bares e restaurantes que estejam abertos para receber a cachaça. Encontros etílicos, evidentemente. Encontros etílicos, com degustações, mas também é sempre com moderação, certo, acompanhada claro. de água, tá? E apresentação da cachaça. Então, a gente convida um produtor, o produtor apresenta seu produto, mostra como é a produção dele, a gente nota que a produção, por mais que ele tenha uma sequência lógica das etapas e iguais, vamos dizer assim, mas cada um tem um toque diferente, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é apaixonante. Eu, pelo menos, acho isso apaixonante. Parabéns. Eu não sabia que vocês faziam também esse trabalho, que é um trabalho social também, ecológico, né? Você está limpando as praias e tal, isso é super bacana. Ô, Carlos, a diferença da cachaça amarela, da cachaça branca, né? Porque tem a cachaça que você é adormecida em cobre, sei lá, e barril de carvalho, né? Você tem essa coisa. A cachaça mineira, por exemplo, geralmente é amarela, né? Isso tem alguma coisa a ver com o processo de armazenamento? Tem. Eu acho assim, primeiro quando a gente fala em termos de destilados no mundo, né? A cachaça é a única bebida destilada que você pode consumi-la ou após o processo de produção diretamente da destilação, ou se você quiser, você coloca ela para envelhecer e armazenar ela em mais de 30 tipos de madeira. Então, quando você pensa, por exemplo, na vodka, a vodka é uma bebida que ela não é envelhecida. Ela só é destilada. Esse processo de envelhecimento é que traz essa cor amarelada? É que traz a cor amarelada. Né? Então, assim, quando você pensa no uísque, por exemplo, você nunca deve ter bebido um uísque branco. Não, nunca. Não, eu até já vi, já cheirei, mas nunca me atrevi a beber. Porque o uísque ele precisa ser envelhecido. É um destilado de excelente qualidade, mas ele obrigatoriamente precisa ser envelhecido. Já a cachaça não? Cachaça não. A cachaça, se você quiser, saiu
do aparelho de destilador, seja da coluna ou do alambique, ela já dentro do padrão dela, você pode degustar se você quiser, você pode beber ela. Agora, o produtor que quiser, ele pode envelhecer ou armazenar a cachaça. E é aí que eu acho que é a grande riqueza que o Brasil tem em relação aos outros destilados. Primeiro porque o mundo só utiliza carvalho, seja carvalho americano ou carvalho francês. Né? E a cachaça, nós utilizamos mais de 30 tipos de madeiras diferentes no nosso processo de armazenamento e de envelhecimento de cachaça. Cada madeira dá características sensoriais diferentes àquelas cachaças. Existem madeiras que transferem muita cor, existem madeiras que não transferem cor nenhuma para a cachaça. Amendoim, por exemplo, é um exemplo. Você pega, às vezes, cachaça que foi armazenada e envelhecida durante anos, e amendoim, ela não passa cor nenhuma. Outras Continua branca. Continua branca. Né? E você tem aqui, e você tem algumas madeiras que ficaram madeiras conhecidas como sendo madeiras muito utilizadas por alguns produtores. Né? Então você olha assim, Paraíba. Paraíba utiliza-se muito frejó no processo de armazenamento de cachaça. Né? Existem outras regiões que você vê muito presença de amburana, região de Salinas, que você mencionou, por exemplo, em Minas Gerais, o bálsamo é muito presente, mas isso não quer dizer que o produtor não possa utilizar, que você não vá achar essas madeiras em outros lugares do Brasil. Então, acho que a grande riqueza que a gente tem na nossa bebida é exatamente isso, a versatilidade da cachaça. Por ser uma bebida que você pode beber ela pura, assim que ela acabou de ser produzida, ou se você quiser, você vai deixar ela armazenar e envelhecer, vai utilizar para coquetéis, vai beber com gelo, enfim, eu acho que o céu é o limite, a forma de consumo, desde que seja sempre com moderação. Que coisa maravilhosa, muito bom, né? Ô Nanda, vou te chamando assim de Nanda Claro. porque a gente tem essa amizade lógico. todo dia, né? Eu sei que vocês estão fazendo aí um seminário, né, no dia 20, 21 e 22 de outubro, né, no Espaço Cultural. Vai acontecer esse evento. O que se trata desse evento? O que é que você está trazendo, né, para esse evento de interessante que a gente possa lá, para que as pessoas possam comparecer sabendo o que é que vai acontecer? O que é que você está trazendo para esse evento? Fuba, esse evento, o ano passado a gente fez de uma forma, a gente estava ainda em pandemia, cheio de restrição, né? E esse ano a gente se atreveu a convidar o Brasil inteiro, então nós vamos ter cachaças do Brasil inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Cachaças, como você disse, amarelas, brancas, vermelhas. Então, cachaças em muitas madeiras, tá? Esse é um evento Cachaças nacional, então, né? Evento com caráter internacional. Vou chegar lá. Que coisa Nosso boa. parceiro aqui, o IBRAC, que não está aqui por acaso, mas o IBRAC está trazendo a rodada de negócio internacional, que ele depois pode explicar essa rodada. Oh, coisa boa. Que vai Você trazer explicar. compradores internacionais para comprar cachaça e também um projeto Imagem, que é um projeto onde ele vai trazer jornalistas internacionais para conhecer a produção de cachaça. Que coisa boa. A gente vai ter rodada de negócio nacional, com compradores nacionais. A gente vai ter seminário da cachaça, com mesa redonda de mercado, mesa redonda sobre tributação da cachaça. Nós vamos ter palestras sobre madeiras. Por exemplo, a gente está trazendo o professor André Alcard de São Paulo, onde ele mostra essa relação de tempo para chegar, por exemplo, eu quero uma madeira, quero uma cachaça menos amarela, eu quero uma vermelha. Então ele vai mostrar esse tempo que leva essa pesquisa que ele fez para chegar, porque tem madeira que muda a cor, como ela muda também o sabor, ela pode passar daquele ponto e se tornar uma bebida que não seja agradável no paladar. Entendi. Então tudo isso tem que ir juntando. Né? Vamos ter, além do seminário, nós vamos ter a feira, que a feira vai ser maravilhosa, além dos estandes de comercialização de cachaça, vamos ter uma cachaçaria. A gente está trazendo um ícone da coquetelaria nacional, que é Mestre Derivan. Ele vai estar fazendo concurso de drinks aqui. Ele faz um trabalho muito grande no Brasil, que o IBRAC também é parceiro, que é o rabo de galo. Só que a gente conhece até o rabo de galo, mas a gente não tem a tradição do rabo de galo. Então a gente transformou esse trabalho, ele vai fazer um concurso, o lançamento do concurso de drinks. Rabo de galo é que Rabo de galo é aquela bebida antiga dos botecos. Quando você fala com os mais antigos, eles falam sobre esse rabo de galo. Pois está certo, a gente vai dar uma lapadinha aqui, só uma lapadinha de intervalo.
E volta já já para falar desse rabo de galo, é? Tá bom, então. Até já. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Opa! Tudo bem? Ó, você viu que o portal da Câmara deu uma repaginada? E pensa numa melhorada, viu? Foi um padrão nacional, uma mudança em todo o Brasil. Ficou legal. Ó, e antes que esse vídeo encerre, www.joaopessoa.pb.leg.br. Vai aparecer aqui, ó, o pessoal vai colocar. Acompanhe o portal da Câmara Municipal e também o mandato do seu parlamentar. O portal da Câmara agora mudou. Você vai poder acompanhar o trabalho dos parlamentares através do endereço joaopessoa.pb.leg.br. Acesse e acompanhe. Nossa gente voltando, falando hoje sobre cachaça. Fernando, me fala um pouquinho desse rabo de galo, né? Para mim é uma novidade, eu nunca ouvi falar essa expressão. É uma bebida bem tradicional, bem antiga até, que foi resgatada, que está sendo resgatada, inclusive, para... Para a feira, vocês vão apresentar na feira? Não, lá a gente lá não vai, é isso, porque como o nordestino, o rabo de galo não é uma cultura nordestina, a gente não tem essa cultura, a gente não vai fazer o concurso de rabo de galo, que é uma coisa que chama atenção no Brasil inteiro. O IBRAC, por exemplo, faz isso com maestria junto com o mestre Derivan. A gente está trazendo o mestre Derivan, que é um ícone da drinkologia, da mixologia do Brasil e do mundo. Ele é inclusive, da Associação Internacional de Bartenders, e ele vai fazer um concurso de drinks. Então Olha, você pode escolher uma cachaça, desenvolver, Fuba, sua... Eu posso fazer um drink, posso desenvolver o meu drink. E entrar desde que a cachaça esteja expondo no evento. Certo. Então você pode escolher uma cachaça e aí você escrever seu drink no concurso e ganhar, quem sabe, né, um prêmio, super prêmio. Bom, criatividade etílica. Exatamente, que você já foi muito bonito. Já fui, é verdade. Mas e só para encerrar, vamos ter a Feira Fantástica, uma praça da alimentação. Vamos ter nessa praça da alimentação, na feira também vão ter várias atividades, expositores do Brasil inteiro. E na praça da alimentação, a gastronomia vai ser toda voltada à harmonização da cachaça com o que vai estar sendo comercializado lá. Olha que interessante. E rodadas de conversa entre produtores. Então vai estar lá produtor da cachaça tal, com o produtor da cachaça tal, chamando o produtor tal e conversando na praça da alimentação em alguns momentos sobre cachaça, sobre produção de cachaça, sobre esse universo de cachaça. Vai ser um evento realmente imperdível, né? E você não pode perder, 20, 21 e 22 de outubro. Espaço Cultural Zé Lins do Rego, facinho de chegar, tudo certo. Estou esperando. Carlos Lima, é você que é o diretor executivo do IBRAC, que tem articulado bastante com produtores e empresários também internacional. Você está trazendo também para cá, para fazer negociações, né, com a nossa cachaça brasileira, pessoas de outros países para participar desse evento e, evidentemente, vai dar um salto qualitativo, né, não só no evento, mas também na produção da nossa cachaça. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, Fuba, o IBRAC, a gente tem um projeto setorial de promoção às exportações de cachaça. É um projeto setorial que é desenvolvido em parceria com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Investimentos. Então, no âmbito desse projeto setorial, são pensadas uma série de ações para que a gente possa promover a cachaça lá fora, criar todo um discurso, uma narrativa para ampliar as nossas exportações e também muito preocupado com a inserção de novas empresas no cenário internacional.
Então, fazer com que micro e pequenas empresas, principalmente, possam alcançar o mercado internacional, possam exportar. O nosso mercado internacional é bom hoje? Ele é bom, né? A cachaça ela é exportada hoje para 67 países. Nossa, 67 países? Janeiro, agosto, inclusive, a gente teve um crescimento significativo das nossas exportações, quando a gente compara com os números de 2021. Então, as nossas exportações cresceram 62% nesses primeiros 8 meses do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. E a gente que vinha com um processo muito complicado em função da pandemia, né, do Covid. Hoje a gente pode comemorar esse crescimento das nossas exportações. Eu acho que se continuar assim até o final do ano, esse ano vai ser um ano muito emblemático para a gente em termos de exportações, mas a gente sempre teve essa preocupação de ampliar essas exportações. A gente exporta menos de 1% do que a gente produz de cachaça. Então a gente tem um grande mercado internacional a ser conquistado. E qual é o grande desafio? O grande desafio é inserir micro e pequenas empresas nesse cenário. Aqui na Paraíba, no Brasil todo, micro e pequenas empresas representam quase 90% do nosso universo de produção. E foi pensando nisso, então, que a gente desenvolve esse projeto com a Apex Brasil, com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e como parte da estratégia de promoção de exportações, foi criado um programa de qualificação em exportação de cachaça, que se chama PEX Agrocachaça. Aqui na Paraíba, esse programa ele é desenvolvido pela FAPESC, pela Federação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado da Paraíba, que tem como objetivo atender produtores do Nordeste como um todo. O que a gente pensou? A Fernanda estava organizando a feira, Brasil Cachaças. A gente pensou numa primeira ação exportadora para essas empresas que são capacitadas pelos polos PEX de cachaça do Brasil todo. Então, vai dar um salto mesmo. Viu? Vai. Pelo nosso número de hoje de manhã, serão 23 empresas brasileiras que participarão da rodada de negócio, todas elas, ou na sua grande maioria, micro e pequenas empresas, e empresas que não exportam. E o que a gente vai fazer? A gente está convidando 7 importadores internacionais, e aí vão vir importadores dos Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, para se reunirem com essas empresas e gerar negócio. Né? Então, porque no que a gente chama de um ambiente seguro de negociação. Porque às vezes você pegar essas micro e pequenas empresas que não têm experiência no mercado internacional e levá-las para fora, isso pode ser muito intimidador para essas empresas. Sim, colocar numa feira internacional pode ser algo muito intimidador. Então a gente pensou, né, fazer junto à Brasil Cachaças a rodada de negócios, porque ali é um ambiente mais seguro, um ambiente mais controlado, custo para o empresário brasileiro é muito menor, porque ele não precisa sair do Brasil, e nós, através desse convênio com a Apex Brasil, traremos esses importadores para se reunirem com essas empresas. Então isso acontece no dia 20 e 21 de outubro. E antes da feira, traremos 3 jornalistas internacionais para fazerem um projeto imagem aqui na região Nordeste. Ainda tem isso? Já tem isso. Rapaz, que boa divulgação que vai ser. Que a gente está chamando de uma viagem a um dos berços da cachaça. Porque como tem essa lógica, se nasceu no Nordeste ou se nasceu no Sudeste, não pode falar que é o berço da cachaça. A gente fala que é um dos berços da cachaça. Um dos berços, né? Sem dúvida. E aí eles vão visitar produtores de Pernambuco e vão visitar produtores da Paraíba. São 3 jornalistas. Uma curiosidade, existe cachaça artesanal? Então, é um dilema. Uma curiosidade, né? É um dilema. Na minha avaliação, Fuga, assim, o termo artesanal ele não se encaixa na produção de cachaça. Quando eu penso num produto artesanal, eu acho que a riqueza do produto artesanal é exatamente ele não ter repetibilidade. Isso. Você compra uma mesa que é produzida artesanalmente falando, você está comprando... É única. Você não tem padrão, você não tem repetibilidade naquilo ali. E a produção de cachaça, mesmo os menores produtores, o padrão é essencialmente importante. Porque você, como consumidor de cachaça, você não quer comprar um produto hoje e amanhã você está tomando um produto diferente. O processo é o mesmo, da criação da cachaça é o mesmo. Então eu acho que é um termo que não deveria ser utilizado para cachaça, porque a cachaça é um produto que ela tem padrão, é um produto que tem repetibilidade, né? O consumidor ele busca isso quando ele compra um produto. Mas é um termo que vem sendo utilizado em muitos lugares para tentar se definir uma produção de cachaça em pequena escala. Eu, particularmente, acho que é um termo que ele mais joga contra do que joga a favor
ao processo produtivo de cachaça. Alguma. Pelo que entendeu? você explicou aí, não tenho dúvida de É que isso verdade, eu concordo plenamente com o porque Carlos. você é uma cerveja, por exemplo, você vê que a cerveja artesanal realmente existe e cada tipo de cerveja é um sabor diferente. Você vê aquilo ali, né? A cachaça já é uma coisa mais padronizada. Não que seja o mesmo gosto de cada cachaça, né? Não tem isso. Não. Não tem. Quando eu penso em termos de padrão, é o padrão daquele produtor. Do produto. Daquele produtor. Do engenho. aquele Do engenho. Você tem a Isso. cachaça tal, então você toma hoje. Com um grau maior, outro grau menor. Mas aí o seu engenho cheiro. tem as características que você deve manter. Né? Uma linha de produção controlada, né? Para ter um mínimo de qualidade, o controle de qualidade mesmo. Né? Esse controle de qualidade é feito por quem? Pelo dono. Pelo dono mesmo, né? É, Não o existe, metalambiqueiro. não existe uma fiscalização a nível nacional? Existe. Pronto, é isso que eu queria Existe. saber. Existe. Diga aí. Um produtor de cachaça hoje, para ele ser um produtor legalizado, para ele poder produzir cachaça, ele precisa ser um produtor registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Certo. MAPA. Então você tem um controle que é um controle federal, exercido pelo Ministério da Agricultura. Né? Aí nos estados o MAPA tem as suas superintendências federais de agricultura que acabam capilarizando esse trabalho de fiscalização e de orientação ao produtor. E isso, inclusive, Fubra, é um tema muito importante para a gente, porque quando a gente olha, uma das principais mazelas que existem hoje no segmento produtivo da cachaça é exatamente o alto grau de informalidade que existe no segmento da cachaça. Produtores clandestinos, produtores ilegais. E que muitas vezes existe todo um folclore, um romantismo por trás desses produtores. A Paraíba ela não sofre muito com produção ilegal, felizmente, mas quando você vai para estados como, por exemplo, Bahia, Minas Gerais, há um grau de informalidade muito grande. Falsificação mesmo de cachaça? Também. Falsificação e produção ilegal. Produção clandestina mesmo de produto. Sem formalidade nenhuma, Fuba. Entendi. Produções que você vê uma cachaça Sem de nenhum critério. qualidade, sem nenhum critério. Isso, exatamente isso. Então, em ambientes muito até prejudiciais, gerando uma cachaça, né, Carlos, que prejudica a saúde. Cachaça pode levar à morte. Com certeza. Então é necessário, né, fazer essa observação ao consumidor, que deve ter no registro. rótulo Sim. esse Sim. Registro. Qual é a Esse orientação registro, para o né? consumidor? É só adquirir produto, primeiro, rotulado. Né? Essa história de, eu fui ali, comprei uma cachaça numa banca, comprei uma cachaça na beira de estrada, que não tinha rótulo, garrafas PET de 2 litros. Não. Cachaça tem que ser um produto comercializado rotulado. Segundo, buscar o número de registro do Ministério da Agricultura no contrarótulo. Olha aí, viu, Né? consumidor? Presta atenção. Esse número é uma composição de 2 letras e uma sequência de números, onde as 2 primeiras letras são o estado, a unidade da federação onde aquele produto foi produzido. Então, você vai pegar um produto aqui da Paraíba, esse registro ele vai começar como PB. Se você for pegar um produto de Alagoas, ele vai começar como AL. E assim para o estado que você está falando do produtor. Então, essas são as informações básicas para o produtor, para o consumidor. E sempre desconfiar de preços muito atrativos, dependendo da marca de cachaça que você está falando. Né? Então, uma marca que você sabe que é uma marca muito cara, enfim, tal, se você vê um produto desse sendo vendido a um preço muito barato, Já desconfie sabe da procedência disso. Tá? Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer, tá? A presença de vocês, essa aula aí que você deu, viu, Carlos? E você também, Fernanda. E a gente poderia terminar com um brinde, né? Top. Hoje nós somos... Uma lapada de uma cachaça, lapada. por favor. Uma lapada de cachaça, por favor. Hoje a gravação desse programa está sendo, hoje é dia 13 de setembro, o Dia Nacional da Cachaça, inclusive consagrado pelo próprio Congresso Nacional, né? Então ainda é um projeto em tramitação. É um projeto de tramitação. Ainda é um projeto de Mas vai tramitação. ser votado e aprovado com toda vai. certeza, Já- porque já faz parte da nossa cultura. Sim. A cachaça é genuinamente brasileira, é igual o samba, né? E vou E rima chamar, contra- Fuba, pra gente brindar com o lema da Confraria da Lapada, que é a cachaça nos uniu. Olha que maravilha, a cachaça nos uniu. Então vou pegar aqui, vamos pegar aqui a tacinha, cada um pegando a tacinha aqui, olha. Obrigado, Fuba. Vamos pegar a tacinha. Né? Em a jejum eu recebo o xarope de bêbado, tu mexe, remexe, tu puxa, repuxa, tu bate comigo no chão que eu bato contigo no bucho.
Nosso Senhor disse, Santo Antônio confirmou que Santa Mário só foi santo depois do porre que tomou. Orai, tofrete de maite, que viva a cachaça do Brasil! Viva! A cachaça nos uniu. Saúde. Cachaça nos uniu. Saúde. Saúde. É isso aí, minha gente. Nossa gente terminando com essa aula de cachaça. Obrigado a todos e a todas. Sexta-feira voltaremos.